diz que aprender é repetir a lição. Então, nós vamos, aos pouquinhos, indo assim, avançando no estudo desse item do Livro dos Espíritos, mas sempre retomando alguns conceitos e algumas, né, ideias que a gente apresentou nos domingos anteriores. Então, só para lembrar, nós estamos no item 3, Liberdade de Pensamento, do capítulo 10 de O Livro dos Espíritos, das leis morais, lei de liberdade. E esse item, liberdade de pensamento, é um dos mais curtos do Livro dos Espíritos, porque ele tem apenas duas questões, né? A questão 833 e a questão 834. E a 833 pergunta: há no homem qualquer coisa que escape a todo o constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? E a resposta é: há. O pensamento. É pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode impedir-se a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. E nesse contexto, quer dizer, dentro dessa resposta, a gente vai estudar algumas questões, né? Por exemplo, o que seria o pensamento? O que é o pensamento, né? E nós fomos investigar, né, lá na neurologia, na neuropsiquiatria, etc., o que é o pensamento. E, na verdade, descobrimos que o pensamento é um grande mistério, inclusive para os cientistas, né? Na verdade, a ciência hoje, ela sabe exatamente como se processa o pensamento, quer dizer, nós sabemos que o nosso corpo tem um sistema chamado sistema nervoso, que capta essa sensibilidade, como que a partir de uma sensibilidade para com o mundo, né, dos nossos 5 sentidos, né, manifesta e envia informações para como se fosse um computador central, né, o que é o sistema nervoso central, uma gigantesca glândula que é o cérebro, e ali isso se transforma através de uma série de sinapses, né, de fenômenos bioquímicos, isso se transforma em pensamento. A maneira como isso se transforma em pensamento ainda é um grande mistério. Quer dizer, todos os pesquisadores, os médicos, os cientistas dizem, o dia que alguém encontrar quem explique como se dá essa ponte entre esse fenômeno bioquímico e aquilo que a gente chama de pensamento, ele certamente vai ganhar o prêmio Nobel, porque é um grande mistério, ninguém sabe exatamente como se dá. Nós podemos, inclusive, hoje em dia se usa até na televisão, né, máquinas para detectar mentira, né, o sujeito pisca, aumenta a temperatura, aumenta o batimento cardíaco, tem alguns sinais de que a pessoa está insegura. Nós podemos mapear o cérebro, não é, com pensamentos excitantes, pensamentos depressivos, mas quais são os pensamentos? Registrar esses pensamentos, fotografar esses pensamentos é impossível. Então, o pensamento ainda é, e ainda bem que é, uma dimensão do segredo de nosso ser. E por que eu digo ainda bem que é? Porque a vida já é tão difícil. Se a gente não tivesse uma casinha na nossa experiência secreta, um lugarzinho secreto, em que a gente pudesse conviver em paz com os nossos próprios desejos, fantasias, pensamentos, saudades, né? Desejos, quer dizer, aquilo que é o mais próximo daquilo que a gente chamaria de o nós mesmos, né, etc., a vida seria muito chata. Então, nós temos o pensamento é esse lugarzinho só nosso, que ninguém tem acesso, por mais que tente, não é? Por mais que a gente... A única forma de ter acesso àquilo que a gente pensa é a palavra, né? Por isso que, quando Freud fundamentou pela primeira vez uma hipótese de tratamento, né, de cura, inclusive, de transtornos mentais e etc., através da palavra, da verbalização, do discurso, isso foi muito interessante, muito inovador, porque o único canal de acesso ao pensamento ainda é aquilo que a gente diz, né? E aí há, inclusive, um grande risco, né? Porque nós nunca vamos saber se quem está dizendo, se aquilo que a gente mesmo está dizendo corresponde fielmente. Às vezes é comum a gente falar, olha, o que você está querendo me dizer é isso, 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 e a pessoa diz assim,
É isso mesmo, mas você soube dizer melhor do que eu, né? Porque nem sempre as pessoas conseguem verbalizar com clareza aquilo que sentem, aquilo que pensam. E agora eu já acrescentei um outro verbinho, ó. Aquilo que sentem, eu já adicionei aquilo que pensam. Porque de verdade, não tem como diferenciar muito o que se sente do que se pensa. O que é isso, hein? É o ar lá embaixo? Eu achei que fosse, sei lá, um fenômeno de voz direta. Os espíritos, de repente, né? Olha que beleza, né? Vamos ficar para a história do espiritismo, fenômenos medidos de efeitos físicos, né? Para 300 pessoas, 400, que beleza. Vamos para os anais, né? Da história do espiritismo. Que pena, né? Que é o ar. Então, por que que... Então, vamos imaginar que a nossa experiência mental, vamos imaginar, assim, um mix, um liquidificador. Por quê? Primeiro, não tem como a gente parar de pensar, o que às vezes é insuportável. Por isso que quando a gente está no limite, a gente quer dormir. E há um texto da literatura universal, né, que fala sobre isso. Alguém se lembra de alguém que fala assim, de um texto que diz assim, ó, morrer, dormir, sonhar. Quem que é? Vai, fala aí. Ó, isso aqui é cultura, muito bem, né? Esse texto é do Hamlet, né, de William Shakespeare, né? Nós temos lá o príncipe, né, que está numa angústia danada, ele não sabe se enfrenta o tio que matou o pai, que está compliciado com a mãe, se vai lá, né, arregimentar um exército para salvar, né, o reino da Dinamarca, se ele fica, já que o pai está morto mesmo, né, e se acumplicia ali com os que estão no poder, que vai ser mais fácil, afinal de contas. E ele faz esse discurso na cripta do castelo, quer dizer, onde tem os túmulos, em contato com os símbolos da morte, da finitude, não é? O ser para a morte, aquele que vai morrer, quer dizer, a gente luta tanto para depois morrer, né? Uma coisa frustrante. E aí ele diz assim, ser ou não ser, eis a questão. E aí ele fala, né? Tomar de armas, lutar com uma vida ingrata, etc., né? Ou simplesmente parar, morrer, dormir, sonhar. Por que ele né, fala de morrer, dormir, sonhar? Porque é uma delícia. É o momento em que o pensamento se aquieta. Você fala, bom, agora eu vou descansar. Aí, de repente, você se percebe naquele sonho horroroso. E continua sofrendo, não é? Louco para acordar logo, porque aí o pensar durante o sonho, quer dizer, o que está pensando durante o sonho? Né? Para nós espíritas, nós estamos no exercício, no gozo dessa faculdade espiritual, né, que é o pensamento, que inclusive é a que mais nos aproxima de Deus, e daqui a pouco nós vamos voltar a isso, né? Espírito pensa, então a gente, né, sai do corpo durante o sono, né, e continuamos a experimentar, né, vivências aí fora do corpo, etc., e pensando. Eu já falei isso, mas eu vou repetir. Eu tenho um amigo que fala que só não é espírita porque a ideia de que nós somos eternos, para ele é insuportável. Eu falo, a ideia de que eu tenho que conviver comigo mesmo para sempre é insuportável. Que eu sempre vou ter que conviver com isso que eu sou e que eu não gosto. Quer dizer, ou seja, nós somos sempre o mesmo e somos sempre diferentes, porque a cada instante escolhemos ser coisas, né? Fazemos escolhas existenciais, etc. E isso é a maneira como o espírito se dá aí no mundo, se dá na vida, né? Na liberdade. E aqui se está falando de liberdade de pensamento. Bom, então eu vou voltar um pouquinho para depois chegar onde a gente está. Então a gente sabe que o pensamento é um grande mistério, que o cérebro excreta pensamento, quer dizer, o nosso sistema nervoso central produz pensamento, né? Igual a nossa medula produz glóbulos vermelhos, nosso cérebro produz o quê? Pensamento. E que esses pensamentos, eles têm diferentes naturezas, né? A gente tem cálculo, tem lógica, tem criatividade, tem memória, tem sensibilidade, mas também tem desejos, medos, frustrações, etc. E se fala até,
né, de transcendência. Os estudiosos de doutrina espírita, mais dessa parte científica, etc., falam, por exemplo, da glândula pineal, não é? Que é um pedacinho lá, que está incrustado como um pequeno diamante, não é, no cérebro, e que seria responsável por esses contatos mediúnicos, pela nossa intuição, pela percepção extrasensorial, por aquilo que chamariam por aí, né, no senso comum, de o sexto sentido, aquilo que a gente capta nessas energias, né? O mundo está aí povoado de energias, nós estamos mergulhados num espaço, né, que não há vazio, são energias, são fluidos que estão aí pululando no universo, né? E tudo isso, como eu disse, é como se fosse um liquidificador, um mix, é tudo misturado. Não dá para a gente falar assim, ó, agora eu vou parar e vou sentir, agora eu vou parar de sentir, eu vou pensar. Não, é tudo junto, ao mesmo tempo, e de tal forma misturado, que de vez em quando a gente se perde e quase enlouquece, né? Às vezes, no mesmo instante a gente está sentindo amor, compaixão, mas junto com isso a gente também está sentindo raiva, a gente está sentindo rancor, a gente está sentindo medo, a gente está sentindo desejo, a gente está muito bem, mas ao mesmo tempo está muito mal, né? E você fala assim, nossa, como eu sou doido, eu estou sentindo tudo isso ao mesmo tempo? Tudo isso ao mesmo tempo. E por quê? Primeiro, porque o tempo, na verdade, como a gente imagina, ele é uma dimensão da matéria, e pensamento não é matéria. Por isso que a gente acha que está ficando louco, né? Porque enquanto o nosso corpo envelhece, por exemplo, a nossa mente, ela vai, né, se diferenciando, mas ela permanece do mesmo jeito, está lá, ó, né, funcionando, desejando, pensando, né, tendo medo, né, calculando, criando e etc. Então está ali, ó, ela é atemporal. O espírito, né, ele caminha rumo à eternidade, à evolução infinita, mas como ele é eterno, para ele também tanto faz o tempo. E para Deus o tempo não existe, né? Então vamos imaginar, né, que se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, sempre existiu e etc., não existe passado, nem presente, nem futuro, então está aí. E o nosso pensamento, ele é aquilo de mais singular que somos. Lá no Gênesis nós vamos encontrar, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Se Deus não tem imagem, então o homem também não tem forma. Não tendo forma, ele é espírito. Espírito não tem forma, não tem matéria, não tem, né, não existe plasticidade, não existe isso, né? O que dá plasticidade, o que dá forma, o que permite a isso que é pensamento puro, que é singularidade, que é personalidade espiritual se manifestar, seja no mundo denso, do plano físico, aqui do planeta Terra, etc., seja no mundo espiritual, através do perispírito, é energia condensada, que é matéria, né? O espírito André Luiz, através de Chico Xavier, define matéria. Olha que interessante a definição que o André Luiz dá de matéria. Ele diz que matéria é luz coagulada. Olha que interessante a metáfora que ele usa. Matéria é luz coagulada. Hoje os físicos já dizem, né, por aí, que matéria é energia condensada. Concentração de energia gera matéria, mais densa, menos densa, mais sutil, mas no mundo espiritual, quando a gente lê os livros do André Luiz, por exemplo, né, olha, lá tem casa, tem copo, tem água, tem comida, tem árvore, tudo aquilo é uma dimensão de matéria mais quintessenciada, mais sutil, mas também é matéria, porque se não fosse matéria não tinha forma, não tinha plasticidade, não tinha nada. E aquela matéria é produto do quê? Da comunhão daqueles pensamentos dos espíritos que ali habitam. Então, por que se fala tanto, por exemplo, no umbral, né? Esses dias eu encontrei um amigo, ele tem desespero, que ele morre de medo do umbral, né? Eu, quando vejo ele na rua, assim, eu falo, gente, já vem um umbral para cima de mim, porque ele tem uma obsessão com esse negócio de umbral. Ele fala, ai, eu tenho medo de ir para o umbral. Eu falo, pede para ir para as trevas, pelo menos já é, porque umbral, né, já que o problema é o umbral, né, acho que o nome é feio, né, umbral, né, aquela coisa assim. O que é umbral, né? Umbral é né, pelo que os espíritos dizem, o André Luiz fala, etc., é essa dimensão de vida espiritual, né, instantaneamente imediata nossa aqui, né? Provavelmente, se eu tiver um piripaque aqui falando, desencarnar, não precisa gritar, espernear, faz uma prece,
Fala assim, vamos pedir para que ele permaneça o mínimo possível no umbral. Por quê? Porque eu vou sair do corpo, vou dar um pulinho, tchup, tchup, pular. Aquele perispírito cabeludo, porque o perispírito a gente modela, né, tem a plasticidade, ele fica com os impulsos do nosso pensamento, pulei, saiu, né, o Bordini desencarnou, pá, espírito já salta, primeira coisa, franja. Franja, tá? Dá uma geral aqui, né? O perispírito já mais moço, assim, né? Mas é umbral, quer dizer, o que é isso aqui? Os espíritos que estão por aqui estão no umbral. Nessa faixa de pensamentos própria do mundo aqui, e nisso que a gente chama de umbral, nós temos espíritos que, pela afinidade dos pensamentos, se concentram nas chamadas colônias espirituais, né? Nas casas transitórias. O que são casas transitórias? O espírito André Luiz nos fala dessas casas, desses abrigos, chefiados por mentores espirituais que auxiliam espíritos recém-desencarnados, que precisam de muita assistência, né? E o que se cria ali? O que é aquela casa que tem ali? A cama, o remédio, o alimento, a roupa, a paisagem, as árvores, tudo isso é a produção das pulsões mentais, dos impulsos mentais, dos fluidos, né, que atuando sobre o fluido cósmico universal, sobre esse fluido que está aí no mundo, projetam, plasmam esta paisagem, esse cenário coletivo que se forma ali. Então, o que é o umbral? É a construção coletiva de uma rede de pensamentos de espíritos que vibram nessa mesma sintonia, que em geral obscura, estranha, triste, conflituosa. Quando a gente consegue já pensar um pouquinho além, a gente já sai daquela sintonia, abre um canal para com espíritos superiores que vêm nos ajudar, nos estendem a mão e nos levam para outras paisagens do mundo espiritual, também construídas pelos pensamentos mais elevados, mais sutis de espíritos mais diferenciados, até que se chegue a dimensões do espírito já de tal forma iluminadas que provavelmente nós não teríamos condição vibratória de adentrar, porque são aqueles espíritos já da intimidade de Jesus, espíritos que já inclusive não têm a forma humana mais. Não tem isso aqui, nariz, boca, não. São luzes, são dimensões de vida espetaculares, deslumbrantes, aquele deslumbramento, aquela sublimidade, aquele espírito que é luz pura, em formas maravilhosas no espaço, né? E que nos atingem com sua luz, nos inspirando para a prática das boas obras, para o amor, para as artes, para o bem, para o belo, para o conhecimento, fazendo com que a humanidade, né, evolua sempre pouco a pouco. Então, esse pensamento, isso que a gente chama de pensamento, do ponto de vista espiritual, é a maneira como o espírito se manifesta, né? Então, o espírito, singularidade, aquilo que vai se construindo através de suas próprias escolhas, no exercício de sua liberdade com o tempo. Quando a gente reencarna, o nosso perispírito trabalha célula a célula, ele vai se projetando sobre essas células materiais a partir do material genético fornecido, né, pelo elemento masculino, feminino ali e tal, célula a célula, temos corpo. E o nosso cérebro é a casinha do nosso pensamento. É onde o nosso pensamento, né, se liga a todas as células de nosso corpo. É ali. Por isso que a gente brincou domingo passado, não é que a gente fala, eu te amo de todo o meu coração. Não, eu te amo de todo o meu sistema nervoso central, tal, porque está ali, né? O coração, na verdade, ele é uma metáfora bonita. Por quê? A gente respira, a gente alimenta tudo que está aqui através da nossa respiração. A gente vai oxigenando, vai jogando oxigênio, né, no sangue, essa circulação vai alimentando todos os nossos tecidos, sem exceção, e nos dando vida. Então, quando a gente está muito tristinho, é comum a gente respirar mal, né? Por isso que a gente sente o peito opresso.
se sente oprimido, que é um dos sintomas de quem tem o quê? Depressão. Ó. O que é uma depressão? Falar o solo, a depressão no terreno, é um buraco, não é? Né, aquilo que afunda. O que é a depressão? Um buraco no peito, a gente sente o peito oprimido, né, tá depressivo, não respira direito, vai curvando, ficando assim, né, para frente, triste, corcundinha, vai, né, morrendo, vai ficando aquela compleição, né, triste, acabada, né? Isso é a depressão. Isso tem ligação direta com a nossa respiração, né? Mas como um sintoma daquilo que se dá aqui no nosso pensamento. Mas que parte do nosso pensamento? A parte do pensamento, olha que legal, ó, a parte do pensamento que sente. Por quê? Porque tem o pensamento que pensa, tem o pensamento que pensa e quando pensa calcula, tem o pensamento que quando pensa cria, tem o pensamento que quando pensa lembra, e tem o pensamento que quando pensa sente. E o sentir é o inexplicável, que aí a gente chama de o coração. Né? Bom, tem como parar o pensamento? Não tem como parar o pensamento. O pensamento, ele é automático, é tudo misturado, é o tempo todo. Depois a gente vai falar disso, de um filósofo chamado Russell, né? E como ele chama isso de intencionalidade, quer dizer, o tempo todo nós estamos, né, com a nossa consciência desdobrada sobre o mundo. Estejamos encarnados ou desencarnados, né? À medida que a gente está aí no mundo, a gente está se desdobrando no mundo à nossa volta, né? Nesse contato com o mundo, quer dizer, a gente é mundo, se transmuta com o mundo, se confunde com o mundo, né? É alimentado e se retroalimenta de mundo, de imagens, de sensações, de contatos, de experiências, né? E isso vai também alimentando aquilo que a gente chama de pensamento. Bom, aí a gente viu que no campo da filosofia, o primeiro a falar de alma, não é, de pensamento, etc., é o Platão, né, o mundo das ideias. Depois o Aristóteles organizou isso, né, pegou isso que a filosofia chama de metafísica, aquilo que está para além da physis, da natureza, do mundo natural, daquilo que os nossos olhos veem, que as nossas sensações sentem, e o Aristóteles deu uma organizada nisso, né? Criou lá, falou da substância, da potência, né? Que as coisas são o que são, daí é que vem a gramática, né? Substantivo, adjetivo, jectar é aquilo que se lança para frente, ad é junto, aquilo que está junto com o que se lança para frente, o adjetivo, né? Substantivo, aquilo que tem substância, aquilo que tem, né, que se pode conceituar, a coisa em si, que pode ser abstrata, pode ser concreta. Pois o Aristóteles vai organizar um pouco mais disso, e aí nós vamos ter, no pensamento filosófico ocidental, a influência do pensamento de Jesus, do cristianismo. Né? Então, Jesus, por exemplo, vai falar que lá no além, né, no Sermão das Bem-aventuranças, nós obteremos tudo aquilo que esse mundo que é imperfeito não pode nos dar. Por isso que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala da influência de Sócrates e Platão no pensamento cristão, mais do que o pensamento do Antigo Testamento. Tem mais a ver Jesus com Sócrates e Platão do que com Moisés, né? O pensamento de Jesus do amor, do perdão, do amor ao próximo, do tudo perdoar, não é? Da simplicidade, do desprendimento, dessa vivência, né? Da fraternidade, etc., tem muito mais a ver com Sócrates e Platão do que com Moisés. Aquela coisa do olho por olho, dente por dente, né? Aquela maneira inflexível dos 10 mandamentos. Não é à toa que veio na pedra, né? Escrito na pedra, ó, que é para os corações de pedra daquela época. E aí Jesus vem, né, e estende a mão, o perdão. Olha, você errou, que pena que você errou, mas vamos olhar para frente, ó, vais, não peques mais. E quantas vezes a gente perdoa? 70 vezes, 7 vezes. Você vai errar muito ainda, né? Se der para não errar, melhor, mas se errar, fique tranquilo, porque também, né, o tempo vai curando as feridas e nós vamos para frente, vamos
dando as mãos uns para os outros e vamos nos sustentando uns aos outros nessa grande fraternidade. Faça brilhar a vossa luz. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a esta montanha, sai daqui, vai para ali, a montanha vai. E você só não consegue as coisas, você não tem fé, porque você é de pouca fé. Eu me lembro do Jerônimo Mendonça. O Jerônimo Mendonça era aquele que era cego, né? Eu já falei muito dele aqui, né? De Tuiutaba. Tem alguns companheiros aqui que conheceram muito, né? A Solange conheceu, né? A Deia. A gente chegou a viajar para ver o Jerônimo juntos, né? Há mais de 20 anos. Lá em São Carlos, uma vez nós fomos, lembra? Ver o Jerônimo, e ele ficava numa... Ele esteve aqui no centro, ele ficou 35 anos numa maca, e ele só mexia o maxilar, né? Ele não tinha nenhum movimento da cabeça, era só o maxilar. E ele falava muito bem, tinha uma voz muito bonita. E a doença, depois de uns anos, também comprometeu a visão, ele teve que amputar os olhos. Então ele ficou 35 anos na cama, totalmente imóvel, tinha dores terríveis e sem os olhos. Então ele punha lá um óculos escuro e falava lindamente sobre as belezas, as sublimidades do Evangelho. Viajava o Brasil inteiro numa Kombi, o pessoal segurava a maca dele, falava sobre a alegria de viver e etc. E uma vez, lá em Ituiutaba, eu falei da fé, lembrei da historinha, por isso que eu vou contar. O Divaldo Franco foi falar num clube e colocaram a maca do Divaldo do lado do Divaldo Franco, né? E aí, no meio da palestra no clube, o Divaldo falando, um bêbado entrou e parou na frente da maca do Jerônimo e falou assim: aleijado, levanta-te e anda. E todo mundo vendo aquilo, mas a caridade, né? Tem que ter caridade com o próximo, coitado, né? O nosso irmão, cachaceiro. Deus o abençoa também, né? Abençoa todas as criaturas e tal. E aí ele ia lá e ele não se conformava, né? E voltava dali a pouco. Paralítico, se tendes fé, levanta-te e anda. E nada, né? E o Divaldo falando, e todo mundo achando, né, constrangimento, aquela coisa. Quando terminou a palestra, ele não se conteve. Ele chegou perto do Jerônimo, olhou assim e falou assim: homem de pouca fé, por que duvidaste? Né? Então, e a vida é assim, a gente, né? E através dos nossos maus gestos, mas também dos nossos maus pensamentos, nós vamos criando paralisias, não nas pernas, nos braços, mas nós vamos criando paralisias, aleijumes na nossa evolução espiritual. É assim mesmo? Né? Seria muito bom se a gente conseguisse não errar nunca, né? Colocar assim, olha, não vou errar, vou fazer tudo certo, mas não tem jeito, né? No nosso nível espiritual, por mais que a gente tente, a gente tropeça, cai, levanta, tenta de novo, e quando a gente não erra em atos, a gente erra na forma de julgar o mundo, as pessoas, e quando a gente não as julga em palavras, a gente erra no pensar. Mas enquanto a gente estiver errando só no pensar, já está bom, né? Já é um avanço, já é uma evolução errar só em pensamento. Vai ter um momento em que nós vamos ocupar o nosso tempo espiritual, que é o tempo da memória, o tempo do pensamento, só com pensamentos sublimes, bons, elevados, superiores, iluminados. E aí nós vamos ser espíritos superiores. Nós vamos ser como Eurípides Barçanufo, como Dr. Bezerra, como Maria de Magdala, como João Batista. Nós vamos ser esses espíritos um dia, né? Todos nós, porque o universo é infinito e nós vamos sair por aí nesses mundos ajudando coletividades, inspirando, fazendo dessa humanidade de espíritos no universo a nossa grande família, e vamos ser espíritos superiores também, né? Aí jogados nesse universo sem fim a serviço de Deus, a serviço de espíritos crísticos como Jesus, mas de outros também, espíritos da mesma estatura de Jesus, que estão aí no universo infinito, né, se responsabilizando pela infinita e misericórdia e linda e bondosa e bela
obra da criação. E tudo isso através do nosso pensamento. Que a gente consiga ter uma semana de bons pensamentos, na medida do possível, sempre melhores, sempre mais sutis, sempre caridosos, impregnados de boa vontade, de perdão, de justiça, de misericórdia, de compaixão, e que sejamos iluminados hoje, agora e para sempre.